Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria também de refletir com vocês uma porção da Palavra de Deus que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós leremos do versículo 29 ao versículo 36. Do versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, nós estamos diante dessa orientação de Jesus Cristo que está ali dentro do sermão escatológico, não é? Onde o Senhor apresenta aos seus discípulos, responde à pergunta dos seus discípulos, quando sucederia a ruína de Jerusalém e o final dos tempos. E aqui Jesus Cristo está falando sobre a proximidade do reino de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que uma coisa é a consumação do tempo, é a volta de Jesus Cristo. Outra coisa é o reino de Deus. Quando Jesus Cristo diz que essa geração não passará sem que veja o reino de Deus, né? Ele está falando sobre a consumação da sua obra, ou seja, a morte e a ressurreição. De fato, aquela geração viu a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A partir desse momento, todos nós passamos a viver os últimos dias, pois é assim que Pedro trata essa realidade. Quando você vai ao discurso de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, você vê Pedro citando a profecia de Joel, né? E ali, Joel 2, 28 a 32. E Joel começa dizendo o seguinte: acontecerá nos últimos dias. E Pedro entende que a vinda, o dia de Pentecostes, ele é a realização da profecia de Joel. Logo, nós vivemos os últimos dias. Nós vivemos à espera da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós também já vivemos o reino de Deus, que se consumou na própria obra de Jesus. Nessa parábola muito pequena da videira, da figueira, Jesus nos mostra, nos dá indicações de como nós devemos olhar para o futuro. E aqui nós temos três maneiras de olhar o futuro. Nós devemos olhar o futuro primeiramente com a intuição e a sensibilidade do agricultor. Você observa aqui Jesus dizendo, né? Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, o agricultor, ele semeia, e porque ele conhece, não é, as fases da planta, ele sabe quando a planta está crescendo ou quando se aproxima o dia da colheita. O agricultor nunca é pego de surpresa. O agricultor sabe exatamente quando ele deverá colher. E ele faz isso pela sua intuição, e especialmente pela sua experiência. Então, assim também nós devemos agir. Nós devemos ter essa experiência
que se dá com a nossa intimidade com Deus por meio da palavra. Então, quanto mais íntimos da palavra de Deus, mais nós vamos compreender esses sinais. Que sinais são esses, né? Lá no versículo 9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim estará próximo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, epidemias, Lucas 21:11. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo, ela é antecedida por vários sinais e tendo como maior deles a vinda do anticristo. Vamos ver lá o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles tinham muita preocupação a respeito da vinda de Jesus Cristo. Todos nós devemos esperá-la como iminente. Eles também faziam isso. Só que faziam isso de uma forma errada, ou seja, estavam deixando de trabalhar, estavam deixando de cuidar de suas funções ordinárias, vivendo da caridade para esperar a segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo vai dizer a eles que quem não quer trabalhar também não deve comer. E Paulo mostra exatamente aquilo que Jesus Cristo disse em Lucas 21, mostrando com maior evidência esse grande sinal da vinda do anticristo. Veja, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. E a nossa reunião com Ele, porque quando Jesus vier, nós que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, né? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quantas pessoas se levantaram, não é, proclamando a volta de Cristo, não é? Nós vimos o desastre, né? Você que está no grupo de risco se lembra, não é, do desastre de Jim Jones, né, lá em Jonestown, né, nas Guianas, quando ele reuniu uma porção de pessoas ali para esperar a volta de Cristo e o que acabou num suicídio em massa. Né? Quantas pessoas disseram que o mundo acabaria? Nostradamus disse que o mundo acabaria em 1999. O calendário maia disse que o mundo acabaria em 2012, não é? E você acha que o mundo quase acabou esse ano, né? Mas nós estamos chegando no final do ano já. Então, meus irmãos, muitas pessoas podem, por profecias, por previsões, dizer que o mundo está acabando, mas há um sinal que antecede o dia do juízo do Senhor, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, Paulo está falando aqui sobre a vinda do anticristo, né? Esse que ele chama de filho da perdição, de homem da iniquidade, né? Aquele que vai perseguir tudo o que se chama de Deus. Você vê isso com maior clareza em Apocalipse 13. Vamos lá? Irmãos, aqui você tem, então, né, em Apocalipse 13, um interlúdio, né, entre a sétima trombeta e os cálices, né, o ciclo das trombetas, não é? E o ciclo dos cálices. E aqui no capítulo 13 você vê isso que Paulo está dizendo, não é? Lá
em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quem é essa besta que emerge do mar? Essa besta que emerge do mar é o anticristo. O que são essas 7 cabeças e 10 chifres? Aqui se mostra, não é, um poder completo. O número 7 é um número de completude no livro de Apocalipse e na cultura judaica. 10 cabeças com 10 diademas significa autoridade, né? A diadema, diferente do Estéfanos, que era a coroa do herói de guerra, do conquistador, né? O diadema era a coroa do governante, não é? Mostrando que que o anticristo terá domínio também sobre o governo civil. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui é uma referência, irmãos, lá a visão de Daniel, não é? A visão de Daniel, não é? E deu-lhe o dragão. Quem que é o dragão? Se você for no capítulo 12, você vai ver que o dragão é o diabo, né? A antiga serpente. O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então você vê o diabo tentando imitar a Deus. Assim como Deus deu autoridade ao seu filho, o dragão dá autoridade ao anticristo. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Então uma daquelas 7 cabeças, não é? Uma daquelas cabeças golpeadas de morte, não é? Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então você vê aqui um sinal semelhante ao de Cristo. Sempre, aqui no capítulo 13, você vê o que nós chamamos de trindade do mal. Assim como há a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vê aqui o diabo, o anticristo e o falso profeta, né? E logo em seguida a grande Babilônia, que é o poder político exercido pelo anticristo. Mas aqui você vê que o diabo, o anticristo e o falso profeta estão imitando, estão fazendo uma paródia daquilo que Deus faz. Então, assim como Deus deu poder ao seu filho, o diabo delegou poder ao anticristo. Assim como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos pelo Espírito Santo, assim também o anticristo, a cabeça morta do anticristo vai ser ressuscitada. E esse sinal leva as pessoas a adorar o anticristo, né? Então, veja o versículo 4. Adoraram o dragão, não é? O diabo, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O que significa 42 meses? Um tempo curto, né? Um tempo limitado. Então você vê exatamente aquilo que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, não é? Que o Senhor vai permitir que o anticristo ele tenha autoridade até para perseguir a igreja e vencer a igreja. Olha só, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse, guerreasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então você vê a mesma coisa que Paulo disse aqui em 2 Tessalonicenses, que o anticristo se levantaria para guerrear contra tudo que se chama de Deus, se assentando no próprio santuário, sendo objeto da adoração das pessoas. Mas quem vai adorar o anticristo? Quem vai receber a sua marca na mão direita e na fronte? Veja só o versículo 8 de Apocalipse 13. Adorá-lo-ão, aqui uma mesóclise, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ou seja, aqui nós vemos que a perseverança dos cristãos, ela se dá não pela força que eles têm, mas pela vontade de Deus. Então, os cristãos, sabedores de que
o mundo terá um final, que este mundo terá um final, que Jesus Cristo voltará e que a vinda do anticristo antecederá a volta de Cristo, os cristãos eles sabem, assim como o agricultor, eles têm a intuição, a experiência dada pela palavra para olhar os tempos e ver que o Senhor tem se aproximado. Observe a nossa sociedade, leis, projetos, costumes que contrariam a palavra de Deus, não é? E que pavimentam a própria vinda do anticristo. Segunda maneira de olhar o futuro, meus irmãos, é ter a convicção do teólogo, né? Nós esperamos o futuro com intuição, mas também esperamos com razão, com racionalidade. Então aqui Jesus ele dá um argumento teológico, não é? Veja só, porque esses dias, desculpe aqui no Lucas 22, assim também, em verdade vos digo, versículo 32, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? O reino de Deus. Ele já falou isso. Lembre, né, os pronomes eles se referenciam a elementos que os antecedem, né? Não aquilo que você quer, mas o que está antes. O que está antes? Está aqui no versículo 31, não é? Está próximo o reino de Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso, sem que o reino de Deus aconteça, não é? Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Se você for a Marcos 13, 22, Jesus também vai dizer ali, né, do aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, não é? Então, ou seja, nós vivemos neste momento do reino de Deus. Jesus vai dizer isso aos fariseus em Mateus, não é? Quando ele cura aquele endemoniado, né? E o povo começa a dizer, não é esse o filho de Davi? E os fariseus vão dizer assim, olha, ele expulsa demônios em nome de Beelzebul. E Jesus Cristo vai dizer, olha, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Então o reino de Deus é a vinda de Jesus Cristo, é a presença de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo, a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não é? Nós vivemos esse período do reino de Deus e nós já experimentamos hoje o surgimento de falsos cristos, pessoas que se dizem Cristo e não são. Alguns são paródias, né? Alguns são até irônicos, mas são falsos cristos, falsos profetas, né? Operando sinais e prodígios. Tome cuidado, irmãos. Não acredite em tudo que... Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Não acredite em qualquer pessoa, né? Que se diga como profeta, que se diga como apóstolo, não é? Em primeiro lugar, não existem mais apóstolos. Não existem mais apóstolos. Os apóstolos são aqueles que viram e conviveram com o Senhor. O último apóstolo foi Paulo. E ele mesmo vai se dizer como que sendo quase que um aborto, não é? Então, tome cuidado. Essas pessoas já estão aparecendo hoje para enganar até mesmo os eleitos. Veja o que Jesus diz em Mateus 7. Acautelai-vos os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus, apodrecidos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É como João diz, aquele que diz que conhece a Jesus Cristo tem que andar nos mandamentos de Jesus,
tem que andar como Jesus andou. Você tem que observar a teologia que a pessoa prega na vida que ela vive, não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia qual? Da vinda do Senhor Jesus. Hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então dir-lhes-ei explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então tome cuidado, o anticristo praticará sinais e maravilhas. O anticristo falará palavras adocicadas e proporá um cristianismo, um pseudo-cristianismo, com portas largas, com vidas relaxadas. Tome cuidado. 1 João, capítulo 2, João diz, na primeira epístola, capítulo 2, filhinhos, já é a última hora. Lembra lá de Pedro, citando o profeta Joel? Filhinhos, já é a última hora, já são os últimos dias. E como ouvistes que vem o anticristo, veja, a Bíblia toda falando a mesma coisa. Paulo, os Tessalonicenses, o Apocalipse de João, João na sua epístola, os evangelhos sinóticos, também agora muitos anticristos, que são os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos apóstolos, falsos pastores, Tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então nós sabemos que nós estamos vivendo a última hora, nós conhecemos que que a vinda do Senhor está próxima por causa disso, Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, ou seja, muitos falsos profetas, muitos anticristos, que preconizam, que pavimentam o caminho do anticristo que virá, eles saíram de igrejas. Eles podem até ter diplomas teológicos pendurados na parede. Eles podem até falar adocicado, ter uma Bíblia na mão. Mas isso não faz deles testemunhas fiéis do Evangelho, Eles podem vestir roupas rituais, eles podem falar coisas maravilhosas. Só que o que mostra que alguém é de Cristo é a maneira como ele vive o Evangelho. Veja o que João vai dizer. Vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Ou seja, nós temos a instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz saber o que é pecado, que um dia virá o juízo do Senhor, e que o Senhor é justo. João 16, versículo 8. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, irmãos, nós precisamos discernir o que as pessoas estão falando, discernir a pregação. O que faz uma igreja fiel? O que é uma igreja fiel? É a igreja que prega com fidelidade à palavra. É como os bereanos, eles ouviram Paulo pregar e foram confrontar com a Bíblia. Se o pregador, por mais agradável que ele seja, ele estiver falando algo que não está nas Escrituras, ele é uma personificação do anticristo. Mesmo que aquilo que ele esteja falando seja bonito, você concorde, mas se não está na Bíblia, não existe. A igreja fiel administra os sacramentos com fidelidade. Quais são os únicos sacramentos? O batismo e a ceia, porque foram esses que Jesus deixou. Jesus disse, fazei isso em memória de mim, em relação à ceia. E Jesus disse, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em relação ao batismo, não existem outros sacramentos.
E a igreja fiel é aquela que disciplina segundo a palavra, que tem uma atitude radical, segundo a palavra, para com o pecado de seus membros. Então, meus irmãos, é necessário ter uma convicção teológica. Não dá para esperar Jesus Cristo sem uma boa teologia que vem da Bíblia. E essa boa teologia, ela primeiro entende aqui, não é, que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor é eterna. A palavra de Deus, ela não serve só para o crente. Ela serve para todo mundo. Porque no dia do juízo, meus irmãos, no dia do juízo, é esse livro aqui que vai ditar o que o Senhor quer da sua vida. É este livro que é suficiente. A palavra de Deus, ela é inspirada, porque Paulo disse lá, inspirado pelo Espírito Santo, que toda palavra é inspirada por Deus. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela é suficiente. Ela é suficiente para mostrar para você o caminho da salvação. Ela é plena, ela é completa, não falta nada a ela. Ela é inerrante, ela não tem nenhum erro dentro dela. Então, meus irmãos, tome cuidado. Não é? A igreja fiel, a igreja que você tem que estar esperando Jesus Cristo, é aquela que tem este livro aqui, meus irmãos, como a única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. Aquilo que você tem que fazer e aquilo que você tem que acreditar tem que emanar desse livro, não do seu pregador. Entendeu? Se o seu pregador lhe oferecer uma teologia que vá além desse livro, que ele seja maldito. Puxa, pastor, não sou eu quem disse isso, não, é a Bíblia. Gálatas 1, versículo 8. Quando Paulo diz, se um de nós, um anjo descer do céu, oferecer um evangelho que vá além desse, que ele seja anátema, maldito. E por último, nós precisamos de uma convicção, de uma esperança arraigada na fé, não é? Então, aqui Jesus termina dizendo o seguinte, né? Passará céus e terras, porém a minha palavra não passará, não é? Então, meus irmãos, não dá para se acreditar em nada que não venha da Bíblia, não é? Você vê isso claramente lá em Mateus capítulo 5. Jesus diz lá, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. As pessoas achavam, né, os judeus achavam, que quando o Messias viesse, ele entregaria uma outra lei, diferente da lei de Moisés. Ele vem dizer o seguinte, não, eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir, para dar cumprimento a ela. E Jesus, né, Paulo vai dizer isso aos Gálatas, ele é o fim da lei. A palavra fim, a palavra telos, ela significa tanto cumprir, não é, quanto acabar, né? Jesus, ele cumpre cabalmente a lei. E nós temos o cumprimento da lei em Jesus Cristo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, irmãos, você já viu muita gente querendo atualizar a Bíblia, né? Há pastores dizendo isso hoje, que a Bíblia tem que ser atualizada, revista. Tome cuidado. Eles estão falando sem o aval do autor da Bíblia. Eles estão falando por conta própria. Não é? Então, meus irmãos, aquele que desobedecer, mesmo que o menor mandamento da lei de Deus, não é? Por exemplo, puxa vida, roubar, não é? É pecado. Né? A Bíblia vai dizer para a gente não pode roubar. É um dos mandamentos da lei de Deus. Aí, mas eu falo assim, mas olha, a pessoa está passando fome, então é lícito que ela roube. Meus irmãos, nós não podemos incentivar a pessoa a pecar, nós temos que mudar a realidade dela, não é? O rei Agur vai pedir a Deus, Senhor, não me dá mais do que eu preciso, para que tendo muito dinheiro eu diga, quem é o Senhor?
Também não me dá menos do que eu preciso, para que não tendo o que comer, eu roube e profane o seu nome. Então, meus irmãos, mesmo a violação de um mandamento muito mínimo, ele é um pecado. É claro, há uma gradação de pecados. Há grandes pecados e pequenos pecados. Mas todos eles custaram o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você vê gente vindo à internet dizendo assim, olha, o livro de Levítico, quando ele fala sobre homossexualismo, ele tá errado, não é? Paulo, quando ele fala do homossexualismo lá em Romanos, capítulo 1, ele tá errado. Ele tá falando segundo a cultura deles. Pera lá, gente. Então, se eu posso tirar versículos, capítulos da Bíblia, o que de fato fica da Bíblia? O que de fato é certo e errado? Você pode dizer assim, mas vocês protestantes tiraram vários livros da Bíblia, não tiraram? Tiraram os apócrifos. Sim, meus irmãos, do Antigo Testamento, porque eles não compunham o texto massorético, eles não estavam na Bíblia de Jesus. Por isso. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Nada pode ser arrancado da Bíblia, não é? Sem penalidades. Então, meus irmãos, nós estamos olhando para o futuro, especialmente agora que chegamos ao final do ano. Nós precisamos ter a sensibilidade e a intuição do agricultor. Vermos os sinais dos tempos. Termos a razão e a convicção do teólogo. Colocarmos a nossa teologia, não é? Certos de que ela está centrada na palavra de Deus, sabendo o que realmente importa. E precisamos ter a convicção daquele que tem fé. A fé não vem de nós, a fé é um dom de Deus, a fé salvadora é um dom de Deus, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos nos dirigir a Deus assim, né? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, eterno Deus e amado Pai. Obrigado por cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, dá-nos que diante das adversidades, da instabilidade do mundo, nós possamos ter a intuição do agricultor e olharmos os sinais dos tempos. Senhor, nos dá a convicção do teólogo para que não nos desviemos dos caminhos do Senhor diante de falsos milagres, de falsos profetas. E nos dá, Senhor, a fé de sabermos que céus e terras vão passar, mas a tua palavra não passará. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.